que é requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, de 28 de novembro, no âmbito da desagregação de freguesias. Sabendo, porém, que temos a mesma grelha, e inicio por dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes para a apresentação do requerimento, até 6 minutos, Sr. Deputado. Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, uma vez mais. Bom, na realidade nós apresentámos, como referiu a Senhora Presidente, nós apresentámos este requerimento no dia 28 de novembro, o que para nós fazia todo o sentido, porque era praticamente um mês antes daquilo que a lei determina como sendo, no nosso entendimento e aquilo que está claro e expresso na letra da lei, como sendo o prazo final para a entrada das candidaturas para a desagregação das freguesias, que é uma competência da Assembleia da República, que já foi criado o grupo de trabalho para acompanhamento deste processo de desagregação e que neste momento já existem diversos processos que deram entrada, muitos deles já fora do prazo e posterior a dia 21. A primeira pergunta que lhe deixo, e vou já fazer a pergunta porque nesta questão do requerimento, o requerimento já foi distribuído e está apresentado e todos conhecem os princípios daquilo que está em discussão e aproveitando em atalho de foice para que sejamos mais eficazes na audição, até porque são muitos temas que estamos aqui hoje a discutir, uma das questões que nos preocupa é perceber, apesar disto ser uma competência da Assembleia da República, tendo, no entanto, o Sr. Secretário de Estado da Administração Local aqui, perceber qual é o posicionamento do Governo em relação a esta questão do dia 21, sendo ela uma responsabilidade da Assembleia da República aceitar as candidaturas, porque quem anda nas juntas de freguesia, nomeadamente nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais, tem a entropia que foi criada pela própria ANAFRA quando opina sobre o assunto e diz que não, que até dia 21 não era necessário o processo estar concluído, que bastava o impulso para se iniciar o processo. Uma das questões que está claramente também em cima da mesa tem a ver com os mapas de viabilidade financeira de todas as candidaturas para garantir que as futuras freguesias tenham viabilidade económica ou financeira. E uma das questões que lhe quero trazer é, inevitavelmente, tendo a Sra. Ministra a tutela sobre esta área, aquilo que percebemos de grande parte dos mapas de viabilidade financeira que eu tive conhecimento através dos nossos autarcas, não que tenham chegado à Assembleia da República, mas pelos nossos autarcas, determinam que estamos perante uma situação em que, eventualmente, independentemente da vontade da população em reverter a chamada Lei Relvas, que o erro para nós foi a criação ou início de diversas uniões de freguesia, e nós temos um posicionamento claro que achamos que nem todas devem ser revertidas e que temos que analisar caso a caso, porque algumas não terão capacidade para depois ser autossustentáveis e terem a viabilidade económica ou financeira, perceber da parte da sua tutela e do seu Ministério como é que olham para esta questão no processo, na fase em que está, quando percebemos que já existe por parte de diversos autarcas, nomeadamente presidentes de Câmara, alguma aflição, passa a expressão, pela lógica de a eventual desagregação de freguesias poderá ditar que as futuras freguesias não tenham capacidade financeira e que os orçamentos municipais não sejam suficientes para suprir as necessidades dessas freguesias. Nós temos olhado para aquilo que é o posicionamento, obviamente existirá aqui sempre um posicionamento político e teremos divergências ideológicas e políticas entre nós, mas existe, acima de tudo, um posicionamento que tem que ser claro, que é a perceber como é que a tutela está a acompanhar este processo, como é que olha para este processo, como é que olha para a questão da data. Eu vou insistir na questão da data, para esta dificuldade de comunicação que está a acontecer entre a própria ANAFRA e as juntas de freguesia, e, portanto, basicamente, o requerimento vem neste sentido. Vem no sentido de percebermos, principalmente pelo Sr. Secretário de Estado ou eventualmente pela Sra. Ministra, como é que estão a acompanhar, e não vale a pena olharmos para isto e dizer, bom, isto é uma competência da Assembleia da República, porque é uma competência da Assembleia da República, mas que vai ter, obviamente, uma ligação àquilo que é o seu Ministério, nomeadamente nos financiamentos que são feitos às juntas de freguesia, e se
as freguesias que estão propostas, eventualmente todas fossem aprovadas, nós temos diversas situações, porque o contexto histórico, aquilo que a lei determina, há muito processo que está incompleto. Mas sem entrar nesta questão, porque isso é uma questão que cria divergência ideológica, obviamente, a percebermos como é que está o acompanhamento às freguesias. Repito, nós fizemos este pedido um mês antes daquilo que consideramos e que a lei considera que era o final do prazo, e perceber qual é o entendimento do Governo em relação a este reordenamento das freguesias em Portugal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, o Sr. Secretário de Estado chegou a admitir uma proposta de clarificação a esta lei por necessidade de afinamento. Tivemos essa sensibilidade, foi feito aqui, em determinado momento, mas a verdade é que a minha postura foi outra e continua a ser essa, que aqui vou dizer, é que existe uma lei em vigor, já deram entrada significativos pedidos na altura, quando o Sr. Secretário de Estado se questionou aqui em voz alta na Assembleia da República sobre esta sensibilidade, a minha posição foi: a verdade é que há uma lei em vigor, já deram entrada significativos pedidos de alteração ao abrigo dessa mesma lei, não podemos gorar nem defraudar expectativas das freguesias que estão legitimamente à espera da conclusão dos seus processos e, portanto, os casos que deram entrada têm de ser resolvidos, essa deve ser a prioridade. Foi nossa posição conjunta, depois dessa reflexão, que não faz sentido introduzir alterações ao regime a meio de um processo excepcional de desagregação, visto que quaisquer alterações incidiriam sobre processos já iniciados e poderiam entravar um mecanismo que queremos que seja ágil e respeitador da vontade das populações locais, cabendo agora à Assembleia da República apreciar o que as autarquias locais decidiram e, portanto, nós não fazemos interpretações à lei, nós o que faremos é colocamos-nos à disposição do grupo de trabalho para qualquer apoio técnico, quer a Direção-Geral do Território, quer a DGAL, possa dar a esse grupo de trabalho que foi criado e, portanto, desejamos bom trabalho ao grupo de trabalho. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cegonha, do PSD, do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, senhores secretários de Estado. Bom, começar por dizer que compreendo aquilo que a Sra. Ministra aqui desenhou relativamente àquilo que é uma posição de reserva neste momento do Governo relativamente a este processo e que faz todo o sentido. E pego na expressão reserva precisamente para ir atrás. Faz parte da reserva absoluta da Assembleia da República não só o regime quadro desta matéria, mas também qualquer alteração em concreto queiramos nós criar, extinguir ou modificar autarquias. E enunciando esta questão geral, faz sentido que seja no âmbito e no âmago da Assembleia da República que agora o processo está a ser desenvolvido, que haja uma observação da Lei 39/2021, de 24 de junho, aos vários pedidos que deram entrada, sob pena de estarmos a alterar as regras a meio do jogo. Aquilo que a Assembleia da República fez foi aprovar uma lei que dá um enquadramento. Aliás, lei essa que desenvolve um mandato expresso da Constituição que diz que este regime tem de existir. E é a própria lei, que não deve ser letra morta, que determina que pode haver um período excepcional de correção da lei anterior, observados determinados critérios. Quando a lei entrou em vigor, o seu artigo 25 remete para 180 dias após a entrada da lei, que se inicie nesta Casa, na Assembleia da República, o procedimento legislativo para essa correção, colocando a montante desse início do processo legislativo as devidas deliberações, quer das Assembleias de Freguesia, quer das Assembleias Municipais,
para que os pedidos possam ser apreciados no seio da Assembleia da República. Esta Comissão assim o fez. Após o dia 21 de dezembro de 2022, constituiu um grupo de trabalho para verificar os pedidos recebidos a montante das autarquias, pressupondo quer a legitimidade quanto às entidades que remeteram esse expediente, quer as deliberações prévias que têm que ter existido antes dessa data de 21 de dezembro de 2022, para agora fazer a sua avaliação da conformidade à Lei 39 de 2021. É esse trabalho que está a ser feito. O grupo de trabalho já reuniu, o grupo de trabalho já tem indicação por parte da Secretaria-Geral da Assembleia da República, que nos chegou através da Sra. Presidente da 13ª Comissão, recursos humanos da Assembleia para que possam fazer uma nota de conformidade técnica de todos os pedidos que deram entrada, e é esse caminho que deve ser percorrido com o tempo parlamentar e com o rigor técnico-jurídico que a existência de uma lei que devemos observar todos assim o determina. A intervenção do Governo é importante porque há apoio técnico, de facto, a esse grupo de trabalho que deve existir, nomeadamente no que diz respeito à questão de informação que a DGAL possa ter e que possa ser útil ao grupo de trabalho, e também da Direção-Geral do Ordenamento do Território, que nos pode ajudar a analisar elementos de caráter mais técnico ou formais, como sejam mapas entregues, se estão de acordo com os requisitos da lei. Haverá necessariamente que haver uma avaliação política, mas essa avaliação pertence aos grupos parlamentares também na sede do Parlamento, não, obviamente, ao Governo. Esta lei teve, de facto, um impulso legiferante no seu início, que foi uma proposta de lei. Portanto, ela, quando é aprovada para a Assembleia da República, mas tem uma PPL que lhe dá início à sua existência. O que não quer dizer que estejamos a pôr fora do barco o Governo no futuro, em termos de avaliação daquilo que são as normas que estão em vigor e que possam ou não ter de ser aperfeiçoadas no futuro. Não é no meio deste processo, não é quando estamos em curso, quando temos em curso a avaliação de um conjunto de pedidos que nos chegaram e que têm que ser avaliados do ponto de vista formal, material e temporal. Disse, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Ministra. Sra. Presidente, se permitir, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Obrigado, Sra. Ministra, com a devida vénia. Aproveito para cumprimentar todos na pessoa da Sra. Presidente desta Comissão e para dizer-vos duas ou três coisas a respeito disto, sendo certo que concordo piamente com aquilo que o Sr. Deputado e querido amigo Pedro Segonho acabou de dizer. Recordar-vos que a proposta de lei do Governo é uma proposta de lei para a criação de freguesias. E que admitia logo nessa proposta de lei de criação de freguesias um regime excepcional para a chamada desagregação de freguesias. Mas, no fundo, a proposta de lei é de criação e não, digamos, para desagregar. E lembro também os seus deputados que nesta parte, que é na parte da exceção, deste regime excepcional de desagregação, aquilo que a Assembleia da República legitimamente aprovou é muito diferente daquilo que o Governo propôs, não querendo dizer com isto que é melhor ou que é pior. Não, estou a dizer que é diferente. E por isso, sendo um regime muito diferente daquilo que o Governo tinha proposto, também é ilegítimo da parte do Governo pôr-se a interpretar aquele que foi o espírito da Assembleia da República na proposta que acabou por aprovar e bem aprovar. E era isto que eu vos queria aditar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o requerimento que está na gênese desta audição encontrava enquadramento na perspectiva criada e alimentada pelo Governo durante algum tempo, no sentido que era sua intenção
propor alterações à Lei 39/2021. Não é importante, mas ainda assim, já que fiz esta afirmação, permita-me recordar que em maio de 2022, portanto já vai quase há um ano, a Sra. Ministra começou por dizer que o Governo estava a analisar a necessidade de fazer alterações à Lei de Criação, Modificação e Extensão de Freguesias. Em agosto de 2022 surgem as primeiras notícias de que o Governo estaria a preparar uma proposta de alteração de modo a garantir um calendário que atirasse a concretização da reorganização administrativa para o ano das autárquicas, ou seja, em 2025. Já em 29 de setembro de 2022, numa audição regimental, a Sra. Ministra discorreu sobre esse propósito do Governo de avançar nesse sentido, embora nessa altura teve o cuidado de assinalar que não tinha intenção de apresentar alterações aos critérios, mas apenas clarificar alguns dos preceitos da Lei 39/2021 e, portanto, neste conjunto de anúncios, diríamos que o requerimento que está na gênese desta audição, que era aferir, na perspectiva do Governo, a forma como o critério de eficácia e de eficiência da gestão pública seria assegurada, ele estaria enquadrado. Estaria, mas já não está. E já não está, ou já não está na sua plenitude, ou totalmente, porque no entretanto, como já aqui foi referido, aconteceram pelo menos 4 coisas. A primeira é que no dia 21 de dezembro de 2022 decorreu o prazo de 1 ano previsto no artigo 25, que permite, como todos sabemos, que a agregação de freguesias decorrente da reorganização territorial de 2013 pudesse ser transitoriamente corrigida no âmbito do processo especial e simplificado. Entretanto, como é de conhecimento de todos nós e também da Sra. Ministra, foi criado um grupo de trabalho que, apoiado numa equipa técnica já solicitada, irá procurar aferir se os pedidos que deram entrada no Parlamento se encaixam ou não nos critérios definidos na lei, de acordo com as interpretações que vierem a ser estabilizadas no grupo e na Comissão, e eu estou a frisar isto por alguma razão há de ser, vamos já lá ver porquê, e depois dá conta também de 2 factos que são relevantes. A ANAFRE, num parecer sobre uma iniciativa do Partido Comunista, deu conta que não estão reunidas sequer condições necessárias para que seja apreciada qualquer alteração à Lei 39/2021, e no passado dia 15 de fevereiro, também numa audição regimental, quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Secretário de Estado, deram conta que o Governo desistiu da intenção de propor alterações à lei. O que é, Sra. Ministra, uma decisão, do nosso ponto de vista, sensata. Sensata, já o disse no passado, reafirmo agora. É sensata porque nós achamos que era pouco recomendável que, a meio de um processo de apreciação de 163 propostas que deram entrada no Parlamento, no âmbito do processo especial, simplificado e transitório, o Governo pudesse, ainda que com a melhor das intenções do mundo, entrar num eventual confronto com as interpretações que possam vir a ser estabilizadas em sede de comissão parlamentar. E, portanto, eu diria que nós estamos perante um requerimento, uma inutilidade parcial do pedido, não diria na totalidade, porque aproveitamos para fazer 2 perguntas. Não para suscitar ao Governo que ofereça a sua interpretação sobre nenhuma disposição legal. O Parlamento não dispensa a sua função e o seu dever. Isso é competência do Parlamento, interpretar as leis, integrar as suas lacunas. Isso não é competência do Governo e nós não faremos perguntas nesse sentido. Mas, Sr. Ministro, dada a presença da Sra. Ministra nesta sede, dada a matéria em apreço, há 2 perguntas simples, no entanto, que eu gostaria de colocar. A primeira é para, enfim, nos ajudar também no nosso trabalho, como já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Segonho, no âmbito do grupo de trabalho, é já agora que tipo de interrogações e de dúvidas que chegaram oficialmente, e não é oficiosamente, é oficialmente ao conhecimento do Ministério da Coesão Territorial em torno desta matéria, e eu insisto, oficialmente. E a segunda é se eventualmente houve alguns pedidos de ajuda por Assembleias de Freguesia ou por Assembleias Municipais, juntas ou Câmaras Municipais, tendo em vista a instrução das respectivas propostas, pedidos estes feitos junto da Direção-Geral de Autarquias Locais, junto da Direção-Geral do Território ou junto da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, embora eu saiba que a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna não está sob a tutela da Sra. Ministra, e pedidos estes, por exemplo, para certificar o número de eleitores, por exemplo, para fornecer dados sobre as participações no Fundo de Financiamento de Freguesias, por exemplo, para saber da classificação da natureza urbana ou rural de uma dada freguesia, ou ainda, por exemplo, para o fornecimento de mapas, tendo em vista a instrução dos respectivos processos
que foram apreciados, obviamente, pelos órgãos deliberativos e executivos ao nível autárquico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós tivemos diversos pedidos de esclarecimento sobre a matéria, mas nunca foram formalizados. E porquê? E até lhe devo dizer também para ser honesta, que foi na sequência, muitas das vezes, de alguns pedidos de esclarecimento, o nome da freguesia não estava correto, a questão das escalas, todos sabemos as questões que aqui se colocaram. E, portanto, não obstante diversos pedidos de esclarecimento sobre esta matéria, nós, e apesar de irmos refletindo, mantivemos formalmente sempre a reserva e respeito pelas competências exclusivas da Assembleia da República nesta matéria e, portanto, nunca sequer suscitámos de quem nos interpelava a dizer mande formalmente o pedido. Não, nós... devo dizer, fomos sensíveis, até convosco aqui dissemos, provavelmente estamos a pensar, mas no fim do dia nós não avançávamos porque isto é uma reserva exclusiva da Assembleia da República e, portanto, também não incentivámos quem nos procurava a colocar formalmente a questão e, portanto, não podemos, posso procurar, ver no registro de entrada, mas devo dizer que não temos qualquer pedido formal de esclarecimento no que toca à data, conversas houve, obviamente, não é? No que toca à data e a outras questões não temos. E volto a dizer, sempre que conversávamos, para nós era claro e evidente que tínhamos que manter a reserva e respeito pelas competências exclusivas da Assembleia da República nesta matéria e, portanto, que estamos aqui disponíveis e foi por isso que não avançámos. Muito obrigada. Não chegaram também. Não. Posso passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se permitir. Sr. Deputado, posso lhe dizer, porque é fresquinho, que hoje da Assembleia da República telefonaram para a DGT, a Direção-Geral do Território, a saber se a mesma estava disponível para fornecer dados cartográficos, algo que, obviamente, estará disponível para isso. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sra. Presidente, não posso deixar de lamentar que o PSD considera o requerimento inútil, mas era tão inútil que, entretanto, terminou o tempo das perguntas e ainda tinha mais perguntas a fazer, porque ainda existiam mais perguntas. A inutilidade do requerimento, quando vocês a votaram e fizeram as declarações que estavam a favor, não a decretaram. E a ser inútil o requerimento a esta data é porque existiram atrasos pelos serviços da Assembleia da República, o que está a responsabilizar uma Presidente de Comissão que é do seu partido por ter enviado tarde o requerimento à Sra. Ministra para estar aqui presente. Portanto, a inutilidade não é do requerimento que os senhores votaram favoravelmente, a inutilidade é eventualmente seria do tempo, mas como se constatou, não foi o facto, porque o senhor teve a capacidade de continuar a replicar perguntas atrás de perguntas e, portanto, seria bastante útil. Aquilo que nós pretendemos não é de todo que nos venha fazer clarificação, percebemos perfeitamente o papel que temos enquanto Assembleia da República, mas as suas declarações, Sra. Ministra, foi, primeiro, que não fariam qualquer alteração à lei, ficou claro, num período posterior, disse que estaria o Governo e o seu Ministério disponível para fazer clarificação, foram palavras suas, não foram minhas, e hoje diz a Sra. Ministra, não vamos opinar. Ou seja, andamos aqui num zigue-zague, que aquilo que nos dá a ideia é que esta questão de ninguém querer assumir a responsabilidade sob a data de 21, e que não é, obviamente, responsabilidade do Governo, mas a falta de posicionamento que existe político vai ter uma consequência clara, que já está a ter, Sra. Ministra, já está a ter, e não é responsabilidade vossa, mas o que nós queremos é, enquanto tutela, enquanto responsáveis dentro desta área das autarquias locais, como é que estão a prever resolver as situações relacionadas com a desagregação. O Sr. Secretário de Estado disse, e bem, que estávamos a falar de uma lei que faz a criação de freguesias, mas essa é criação, extinção, modificação, a lei é muito abrangente e isto vai, obviamente, interferir naquilo que é o trabalho da Secretaria
de Estado e do seu Ministério. Se continuarmos a dizer que não acontece nada, cá estaremos e iremos fixar esta data, bem claro, para quando começarem a surgir os problemas que já têm acontecido em diversas assembleias municipais, assembleias de freguesia, situações dantescas que a população se considera enganada pelo processo da maneira como está a ser feito. Não é responsabilidade do Governo. Sim, senhor, não é responsabilidade do Governo, é responsabilidade da Assembleia da República e todos percebemos a competência. Vamos continuar a protelar por completo aquilo que será um prever do que vai acontecer e que vai, em última instância, cair em cima do seu Ministério e do seu Secretário de Estado. E cá estaremos para perceber se vai ou não vai, a nível financeiro, cair em cima de Vossas Excelências. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar a palavra à senhora... licença, Antes de dar a palavra à senhora Ministra, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. O PSD foi visado nesta intervenção de uma forma direta e, portanto, eu gostava de fazer uma interpelação à mesa. Se a senhora Presidente me conceder, farei. Se não conceder, não farei. Então, concede sim, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhora Presidente, a afirmação feita pelo Sr. Deputado Bruno Nunes não corresponde à verdade. O Sr. Deputado sabe, a pressa é uma amiga que trai. E o Sr. Deputado foi traído pela sua pressa em criticar o PSD. Eu lamento que tenha estado completamente desatento a toda a intervenção do Sr. Deputado. Eu peço desculpa. Esteja... Não é minha a mesa, não tenho que fazer interpelação nenhuma a mim. Desculpe lá, regimentalmente não tenho que fazer interpelação nenhuma a mim. Senhora Presidente, o Sr. Deputado Pedro Nunes foi traído pela sua pressa, como se costuma dizer, a pressa é uma amiga que trai. O Sr. Deputado foi traído pela sua pressa em criticar o PSD. Durante toda a minha intervenção, e foram ao longo de 5 minutos, tive o cuidado de dizer que este requerimento era enquadrável naquilo que tinha sido a perspectiva criada pelo Governo, que durante um longo período de tempo, que eu tive o cuidado de detalhar do ponto de vista histórico, alimentou a intenção de apresentar alterações legislativas, incluindo o ponto de vista da clarificação de algumas suas posições. E nesse contexto o requerimento era absolutamente enquadrável. Sucede, porém, que, como eu referi, 4 novos factos que aconteceram posterior à entrada do requerimento tornaram parcialmente inútil. Eu disse parcialmente inútil e não disse, mas ainda tem utilidade. Essa utilidade justifica que eu apresente pelo menos estas 2 perguntas. Portanto, eu julgo que o Sr. Deputado, de facto, se tivesse mais cuidado, tivesse mais atento, teria-se dispensado, enfim, às afirmações que produziu e que são totalmente injustas e inadequadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, Sra. Ministra. Muito obrigada. Reitero que, face aos vários pedidos de esclarecimento, é verdade que nós aqui, num diálogo que costuma ser transparente e frontal, fomos-vos dando nota de que estaríamos a pensar, mas nunca nos passou pela cabeça colocar em causa os critérios ou esclarecer sobre critérios. Eram questões, outras que nos eram colocadas, mas também já tivemos ocasião de esclarecer, até o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez essa questão, acerca da última vez que aqui estivemos, e tivemos a oportunidade de referir que a decisão foi clara. Há um grupo de trabalho, nós respeitaremos, nós de facto temos a tutela das autarquias, teremos a tutela daquelas que o grupo de trabalho decidir criar e cá estaremos para prestar todo o apoio técnico, quer através da Direção-Geral do Território, quer através da DGAL. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre a matéria que estamos em discussão, a propósito da desagregação das freguesias, esta é uma matéria que é muito sentida. A reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações é muito sentida pelas populações em diversas localidades do nosso país, de norte a sul, no litoral, no interior. E por isso é que o PCP sempre defendeu que as freguesias deveriam de ser repostas onde fosse essa a vontade das populações, respeitando essa mesma vontade das populações, respeitando aquilo que é o posicionamento dos órgãos autárquicos. Não foi esse o entendimento da parte do Governo, não foi esse o entendimento da maioria dos partidos na Assembleia da República. E agora estamos perante uma constatação de que, de facto, a lei que foi aprovada não dá resposta e que cria obstáculos para a
reposição das freguesias onde é essa a vontade das populações. Ficamos a saber hoje também que, da parte do Governo, tinha sido adiantado essa eventualidade de haver, eu creio que as palavras utilizadas tinham sido afinações pontuais para clarificar a legislação. Da parte do Governo não há qualquer perspectiva relativamente a essa matéria, não há nenhuma intenção relativamente a essa matéria. Nós consideramos que faz sentido que haja de facto alterações à legislação. Aliás, entregámos já uma iniciativa na Assembleia da República nesse sentido. E creio que isso não coloca de forma nenhuma em causa aqueles que foram os processos que já entraram na Assembleia da República, porque esse processo pode avançar e deve avançar, na nossa opinião, não na perspectiva como está colocada, mas essa é uma discussão para a Assembleia da República, não com o objetivo de criar ainda mais obstáculos para impedir a reposição das freguesias onde seja essa a vontade das populações. Aliás, aqueles processos que chegaram à Assembleia da República revelam que há essa vontade e, portanto, isso deve ser respeitado, mas nada impede que o processo pudesse ser alargado no tempo, prorrogando o prazo. A ANAFRE coloca também uma questão relativamente à data, que faz sentido que seja de facto ponderada, porque e considerar-se o 21 de dezembro, salvo erro, como tendo dado início do processo, podendo decorrer durante todo este período, mas nós, na nossa iniciativa, além da prorrogação do prazo, propomos também que sejam retirados obstáculos que hoje estão a impedir que as freguesias sejam repostas. Aliás, em diversas freguesias o processo não avançou porque a lei o impediu, sem qualquer, ou seja, com critérios que não têm nenhuma justificação do ponto de vista racional e que é de facto um obstáculo. Eu creio que estas são as questões de fundo relativamente a este processo. Como referimos, a nossa posição foi sempre de procurar respeitar aquelas que são as reivindicações por parte das populações, de dar voz, de permitir efetivamente repor as freguesias quando elas foram extintas contra a vontade das mesmas populações, também sem qualquer justificação, porque nós estamos aqui a falar de freguesias que já existiram. E que não consta que tivesse havido algum problema com a sua existência ao longo de anos, eu diria até de décadas e décadas. Portanto, trata-se de facto de respeitar a vontade das populações, da comunidade, a sua identificação, o seu valor, a sua identificação no plano histórico, cultural, aquilo que também é específico e é de cada um. E, portanto, creio que a senhora Ministra fez a afirmação que não faria sentido tendo dado entrada de um conjunto de projetos, mas creio que uma coisa não coloca em causa a outra, porque pode efetivamente, como referiu, os processos que já entraram, não há nenhuma razão para que o processo não seja desenvolvido e uma alteração à lei como o PCP propõe permitiria abrir e permitiria que mais freguesias, porque há muitas pelo país, onde essa vontade das populações seja resposta, pudesse de facto e que não fosse obstaculizado, porque há critérios na lei que são restritivos, que são limitativos e que não têm em conta de facto esta realidade no plano histórico, cultural, por parte de diversas comunidades e diversas populações no nosso país. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Ministra. Na intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, quando fala em extinguir freguesias, sei que se refere ao processo de agregação. E também permita-me que confesse aqui publicamente aquilo que digo sempre em roda de autarcas, que enquanto autarca que fui e que me orgulho muito de ter sido, se há coisa que mais me penalizou foi, digamos, a agregação de freguesias, nomeadamente no meu concelho. Porém, isso já foi e temos é que olhar para a frente, sem prejuízo de olharmos para o histórico. E aquilo que foi e é o compromisso do Partido Socialista, tanto no seu programa eleitoral como no programa de governo, foi de sempre corrigir, digamos, erros materiais na agregação de freguesias e nunca de retroceder,
digamos, àquilo que era anteriormente. Por isso, não fizemos mais do que aquilo que nos comprometemos a fazer e que o povo votou para que o pudéssemos fazer. Hoje em dia, temos que olhar para as freguesias com um olhar totalmente distinto daquilo que olhávamos há uma dúzia de anos atrás, para não ir cá mais atrás. Ou seja, hoje as juntas de freguesia têm poderes que não tinham há 12 anos atrás. A Lei 57 de 2019 dá, digamos, poderes diretos às juntas de freguesia que não tinham antes disso. E aquilo que se pretende é que tenhamos juntas de freguesia que sejam verdadeiros prestadores de serviços à população e que sejam verdadeiros representantes do Estado próximos da população. E para isso elas têm que ter o seu histórico, com certeza que sim, têm que ter a vontade da população, com certeza que sim, elas estão pregnadas na lei, mas também têm que ter meios para servir a população. A senhora deputada Paula sabe tão bem quanto eu que há muitas freguesias que ainda ao dia de hoje abrem ao dia da missa e nem sempre abrem ao dia da missa e à hora da missa. E isso não prestam um serviço à população permanente, com apoio à população durante toda a semana. E é isso que se pretende modificar. O Governo, não foi este Governo, foi o Governo anterior, criou algo pelo qual a Associação Nacional de Municípios há muito lutava, e está aqui o Pedro Segonho, que é testemunha disso, desculpe, o Sr. Deputado Pedro Segonho, que é testemunha disso, que era em termos em todas as freguesias, pelo menos um autarca a meio tempo, e isso foi concedido. Isso é a garantia de serviço público. Em parte, é uma boa garantia de serviço público. E por isso aquilo que se pretende é termos autarquias, juntas de freguesia, com meios e com capacidade para poderem servir melhor a população, e demos passos muito fortes nesse sentido, e este Governo irá continuar a dar passos muito fortes nesse sentido, no sentido de poderem aceder a fundos comunitários, que era algo que nunca puderam aceder, e com acesso a esses fundos comunitários poderem ainda ter mais serviços, digamos, nos próprios balcões das juntas de freguesia. Já me ouviram dizer em plenário que um presidente de junta com uma carrinha de 9 lugares faz muito mais serviço público que muitas repartições da administração central aqui em Lisboa. E digo de forma convicta. E por isso aquilo que se pretende é isso mesmo, que se faça cada vez, ou que se dê cada vez, que os cidadãos encontrem nas juntas de freguesia serviço público de proximidade ao cidadão. E por último, dizer à senhora deputada Paula Santos que não foi na última audição que tivemos, mas sim na penúltima audição que tivemos, que a senhora ministra o disse, que não iríamos apresentar nenhum projeto de afinação à própria lei, porque muito embora nessa altura ainda não tivesse entrado qualquer pedido na Assembleia Municipal, já havia notícias públicas de muitas deliberações da Assembleia de Freguesia e de muitas deliberações da Assembleia Municipal. E por isso não fazia, digamos, sentido estar a precisar regras quando o jogo, salvo seja, já ia por aí afora. E é isso que pretendemos, e julgo que durante esta governação e durante este mandato estamos a trabalhar com a ANAF e vamos ter boas notícias naquilo que é o serviço público prestado por uma junta de freguesia ao cidadão, na expectativa de termos de mais de 3.000 balcões de atendimento ao cidadão espalhados por todo o território nacional. Disse. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E entramos na última ronda dos 2 minutos. Dou a palavra. O PS prescinde, não intervém. O PSD também não. O Bruno Nunes. Sr. Presidente, não vou gastar os 2 minutos, creio que a posição ficou clara, apenas dizer que e reforçar o nosso requerimento vem muito na sequência de considerarmos que aquilo que queríamos ouvir do Governo não é, eu vou repetir, não é uma interpretação da lei, era sim a forma como, vou tentar utilizar uma expressão mais corriqueira, mas que eventualmente o Sr. Secretário de Estado, neste caso em concreto que tem a tutela, vai receber, certamente braços abertos, não tenho a mínima dúvida, mas como é que vai receber as novas freguesias e como é que interpreta esta nova reorganização e esta redistribuição, numa altura em que claramente estamos a fatiar alguns ministérios e a reforçar poderes nas CCDRs,
que existe uma reorganização a nível administrativo no território, para nós era importante ouvir por parte do Governo aquele que é o posicionamento de como é que considera que todo este processo vai terminar e como é que o vai receber na assunção de competências que acabará por ser da sua responsabilidade. Até porque todos nós sabemos a dificuldade que existe de financiamento das freguesias, que agora finalmente têm alguma alteração e passam a ter outra capacidade de endividamento e de gerir os seus próprios meios, mas também muito na sequência daquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de mencionar, que todos nós conhecemos algumas freguesias. Quando pensamos em freguesias, uma coisa é pensar na freguesia da Estrela, outra coisa é pensar numa fotografia onde a Estrela nem sequer se põe. E, portanto, não está lá absolutamente ninguém. Existe uma grande dificuldade de poder, no interior do país e muitas freguesias, termos autarcas, que é um papel fundamental para um desígnio nacional e principalmente para nós, enquanto partido que defendemos o princípio do municipalismo e daí estarmos completamente à vontade com esta questão. Por isso, aquilo que estávamos à espera que fosse a discussão era que fosse nesse sentido de perceber, na consequência do processo de desagregação, que não será apenas para a criação, como já falei há pouco, tem a questão da modificação, da extinção, etc. Nós sabemos que o processo está sempre em aberto no regime geral. Estamos a falar neste regime especial e tentar perceber qual seria o posicionamento do Governo, mas ficamos aquém naquilo que eram as nossas expectativas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por último, Sra. Ministra, dou-lhe a palavra. Sr. Deputado Bruno, muito obrigada. Pronto, reiteramos, acompanharemos, o grupo de trabalho está constituído, certamente que já preparou a densificação do que serão todos os critérios essenciais para fazer a análise dos processos. Reiteramos a nossa disponibilidade e, obviamente, depois do processo encerrar, cá estaremos para trabalhar com as novas freguesias ou com as freguesias com fronteiras redefinidas e para prestar também aqui na Assembleia conta sobre esse trabalho. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Senhora Ministra, Senhor e Senhor Secretário de Estado, a todos os senhores deputados. Continuação de um bom dia e a nossa comissão, na 13ª, até quarta-feira da próxima semana, sabendo que terça-feira não temos trabalhos, por se realizarem as jornadas parlamentares do Partido Socialista. Desejando a todos votos de bom trabalho. Até amanhã.